Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Minha gente, as aulas estão aqui seguindo o curso de consultório na prática, porque eu acho que é assim que tem que ser, né? Eu sempre senti muita falta de um curso na prática, então por isso que eu estou aqui para falar para vocês tudo que tem em relação à prática, tudo que você já pode colocar na prática em relação ao consultório, tá? E para completar, né, com mais uma aula prática, aqui estamos para falar de softwares, né? Como que os softwares podem te ajudar aí a construir teu consultório, a lidar com o dia a dia das suas consultas, né? Nós falamos aí, eu falei nas aulas anteriores em relação à agenda, né, e tudo mais. E agora eu vou falar com você um pouco, então, como organizar essas consultas, né? Então, como você pode, o que pode te ajudar a organizar essas consultas, tá? Então, o tema desta aula aqui é como os softwares podem, de fato, favorecer, como usar os softwares a favor das suas consultas, tá? Que essa é a ideia. Então, primeiro ponto, né? Muita gente me pergunta, mas Simeia, tem que realmente usar um software? Não, não é que tem, né? É que a questão do software, minha gente, é que os softwares realmente podem ajudar na questão dos atendimentos. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês o software que eu uso hoje. Já usei alguns, tá? Já usei no Max, já usei basicamente o no Max e esse aqui, tá? Já usei outros, Win, enfim, já usei outros softwares há muitos anos atrás. Mas nos últimos anos eu tenho me concentrado principalmente neste daqui. Eu vou mostrar para vocês, tá? Sem nenhum tipo de, não vou dar nenhum tipo de comercial, tá? De marketing do software. Mas eu acho importante, né, mostrar aqui para vocês, na prática, um pouquinho do que existe num software se você nunca usou, tá? Uma característica desse software aqui, por exemplo, desse aqui que é o WebDiet, é que se você cadastrar, eu acredito que até 5 pacientes, tá? Depois vocês confirmem isso lá com eles na plataforma, vocês não pagam uma mensalidade. A mensalidade desse software, eu acho que sim, em comparação a outros que eu já tive, é uma mensalidade baixa, né? Então, acho que isso você tem que levar em consideração também, né, para os custos do consultório, tá? Mas é um software que me ajuda muito nas consultas, tá? Assim, tipo, muito, muito demais da conta. Esse software me ajuda, tá? Então, eu quero mostrar um pouquinho para vocês das funcionalidades que ele tem e que podem aí te ajudar. Talvez aí seja necessário até um pouco mais de aula mais para frente, se vocês quiserem, tá? Mas o objetivo aqui é te mostrar algumas questões que facilitam o meu dia a dia, que podem facilitar o dia a dia de vocês, tá? Então, o que, que eu vejo aqui em relação ao software que me ajuda bastante, tá? É, Aqui eu tenho os cadastros, né? Estou usando aqui o software com o meu cadastro, né? Para não ter mostrar dados do paciente, tá? E ele tem uma questão bem interessante que é você consegue reunir nesse software várias informações. Um item aqui que eu gosto muito, que eu uso para agilizar as minhas consultas, são os questionários de saúde, tá? Então, esses questionários de saúde você pode mandar para o paciente, você pode mandar os links para o paciente, tá vendo? Ó? Eu venho aqui em importar da pré-consulta, e quando eu clico em importar da pré-consulta, eu consigo baixar as respostas que o paciente, né, os questionários que o paciente preencheu, tá? E isso agiliza demais a consulta, tá, gente? É de uma agilidade imensa, tá? Eu acho bem interessante porque com esses questionários de pré-consulta eu consigo encurtar, né, um pouquinho mais o tempo da consulta, tá? Então eu consigo ver os questionários de pré-consulta, eu consigo fazer outros questionários, a análise de sinais e sintomas, sempre uso de rastreamento metabólico, sempre uso o risco de desbiose e o questionário de frequência alimentar, tá? Então essas funcionalidades ajudam demais. Aqui em exames laboratoriais, olha que legal, você consegue concentrar. Então, aqui eu consigo, por exemplo, montar um pedido de exame. Então, eu tenho aqui alguns modelos, né? Você consegue criar alguns modelos e favoritar também. Eu tenho vários favoritados aqui,
tá? Mas vou colocar um aqui para vocês. É, aqui, tá vendo? Ó, então você consegue criar um pedido de exame, tá? Vou salvar aqui. E você depois consegue fazer o PDF, tá? Você baixa o PDF. Não sei se vai aparecer aqui para vocês, deixa eu ver se aparece aqui. Acho que não, né? Deixa eu ver. Ele não vai aparecer o PDF aqui. Mas é possível a gente fazer um PDF e, por exemplo, mandar para o paciente, tá? Esses softwares, eles têm uma questão interessante, né? Tanto o paciente, existe uma versão desse software para o paciente, tá? Então, o paciente consegue baixar, né, o aplicativo no celular dele, e aí ele consegue ter acesso ao que você, nutricionista, liberar para ele, tá? Então, é bem interessante também, tá? Eu tenho pacientes que não curtem muito, então eu baixo os PDFs e envio os documentos e tá tudo bem, tá? Então, eu dou até essas opções para o paciente. Aqui você também consegue colocar os dados de antropometria, né? Então é interessante, ó, porque tem para adultos e idosos. Você consegue também ter essa questão de uma funcionalidade para crianças e adolescentes, tá? E também consegue deixar tudo, né, reunido no mesmo lugar. Então eu consigo deixar tanto lá em exames, não mostrei para vocês, mas eu consigo também baixar arquivar um PDF de exame, e aqui também eu consigo baixar, por exemplo, e arquivar um PDF de um exame de bioimpedância, por exemplo. Tá? Então, eu acho que isso é bem, bem interessante, que a gente não fica com aquele monte de planilha, né, um monte de pasta no computador. Eu até tenho algumas pastas, por quê? Porque para os pacientes que eu envio, eu baixo e envio, e aí eu deixo provisoriamente lá numa pasta, tá? Mas como está tudo aqui dentro do software, né, não faz muito sentido ficar com tantas coisas nas pastas, tá? Vou mostrar mais algumas funcionalidades para vocês, ó. Então, aqui adultos, crianças, acho que é bem interessante isso. Deixa eu ver mais que eu posso mostrar para vocês aqui. Diário alimentar, tá? Então, é possível também fazer com que o paciente registre aqui, tá? Então ele consegue, por exemplo, ó, apontando o celular para esse QR Code, ele consegue fazer também o registro do diário alimentar dele, tá? Eu acho bem legal também, tá? Tem modelos de anamnese, geralmente eu não uso esses modelos, por quê? Porque eu gosto muito de usar tudo aqui, concentrar tudo num lugar só. Então eu uso aqui o prontuário. Eu já registro no prontuário do paciente as perguntas que eu quero fazer para ele, né? Existem alguns modelos aqui também, ó, tá? Mas eu geralmente já pego dos modelos que eu tenho, já registro aqui. Eu acho que é bem interessante, né? Então, você deixar o prontuário do paciente, tá, gente? É uma questão importante de segurança para você, profissional, ter um prontuário do paciente preenchido, tá? Esse aqui não tem, porque é o meu, né? Mas é interessante, tá? É sempre importante. É interessante, não, é obrigatório você ter algum registro. Você precisa ter um registro dos pacientes, né? Quando o CRN faz as visitas, né, ao consultório, eles também observam isso, vocês têm registro do paciente, tá? Aqui nesse software também existe uma possibilidade de fazer chat, né? Então, existe uma possibilidade de você conversar com o paciente, ele atrela essa conversa aqui lá no aplicativo e o paciente recebe, ó, tá? Então, é possível você ter esse contato aqui também, ao invés de ficar tendo talvez um contato por WhatsApp, é uma possibilidade, tá? Então, só para mostrar para vocês, para usar esse software a favor de vocês, né? Então, quando eu entro para revisar algumas questões dos pacientes, eu vou entrando aqui e vou olhando se tem alguma coisa relacionada à mensagem do paciente, tá? Então, antropometria geral, né? Também, então, aqui eu já mostrei para vocês. Prescrição de manipulados, esse aqui é bem legal, olha que legal esse aqui. E já existem algumas questões prontas aqui, né, para te dar uma base, né? Mas existem alguns manipulados aqui que ele já coloca como sugestão. Claro, você vai individualizar isso para cada paciente, né? Existem alguns manipulados que eu uso, que eu estudei, que eu pesquisei, enfim,
que eu registrei aqui, tá? Mas você pode usar os que estão aqui e adaptar para os pacientes de vocês, tá? Então, vai desde a suplementação de B12, ômega 3, tá? Não se esquecendo de que a gente tem que individualizar, cada pessoa tem, né, um organismo diferente, a gente aprendeu isso na faculdade, já sabe, tá? Então precisa, professora, eu não sei como é que suplementa, aí tem que estudar, tem que fazer curso de atualização, se quiser fazer aqui com a gente, né, quer fazer aqui comigo, fiquem à vontade, né, já estou criando alguns cursos mais voltados para essa questão, e perguntem aqui também se tiverem dúvida, tá bom? Outro ponto interessante aqui também é lista e orientações nutricionais. Então, tem algumas listas prontas, tá? O que, que são essas listas e orientações? Informações sobre o conteúdo de B2 nos alimentos, né? Fontes alimentares. Mas tem algumas outras orientações mais específicas. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. Orientações nutricionais para diabetes mellitus, tá? Eu, gente, sempre personalizo essas orientações, tá? Então é muito importante, anota isso aí que é super importante. Eu personalizo essas orientações, tá? Então o que que eu faço? Tá escrito aqui, ó. Ele faz um textinho. Não é assim que eu falo com o paciente. Então eu vou fazer um texto, vou escrever lá, ó. Olá, né? É, você sabia que a nutrição. Então, assim, eu vou mexendo um pouco nesse texto, falando um pouco mais com a minha linguagem, né? Então, eu não gosto desses termos gerais. Evitar. Então, eu gosto de colocar no imperativo, evite, tá? Então, eu vou alterando aqui. Isso é bem interessante porque você consegue alterar para a sua linguagem, tá? Vou tirar aqui só para mostrar um pouquinho para você. Vocês estão percebendo o quanto essas funcionalidades podem ajudar, né? Então a gente pode, por exemplo, já deixar algumas coisas meio que prontas no jeito para o paciente. Então, quando eu faço o contato com um paciente, eu já pergunto qual o principal objetivo da consulta. Então, se ele já começa, por exemplo, a me falar que é uma questão de emagrecimento, eu já vou reunindo alguns materiais e já vou colocando, faço a inclusão desse paciente aqui no aplicativo, tudo antes da consulta, tá? Mando os links para o paciente dos questionários de pré-consulta e já vou deixando o ambiente do software no jeito, tá? Já vou cadastrando algumas informações que ele me passou por mensagem, né? Se ele tiver algum exame, eu já peço antes da consulta e também já coloco aqui, tá? Já peço os resultados se ele tiver, ou já deixo um pedido pronto para entregar para o paciente no momento da consulta, tá? Então, quando eu falo de planejamento, também planejem esse momento da consulta para você ter mais segurança na hora da consulta, ter todas essas informações e esse alinhamento já para poder conseguir conversar mais com o paciente, né? E ter essas coisas prontas, meio que já prontas no caminho, tá? Outro ponto que tem aqui que é bem legal, arquivo de anexos, tá? Então, já tem algumas lâminas que estão prontas. Então, o que, que são esses materiais, né? São materiais educativos. Açúcar nas bebidas, vamos olhar esse material aqui. A questão desse material é que ele não está personalizado, né? Ele está com o link do Webdite. Eu fiz outros cursos também, né, de atualização de consultório em outros momentos e também tenho materiais de outros cursos. Não vejo problema algum, tá? Tá dentro da tua plataforma, quando você manda um PDF. Mas também, se você tiver essa disponibilidade de pegar esses materiais como base para montar os seus também, fiquem à vontade, tá bom? Eu, na correria do dia a dia, geralmente eu uso esses materiais, vejo se está dentro daquilo que eu acredito, né? Mas tem bastante material interessante. Você pode usar tanto esses daqui do Webdite, quanto ter ali uma pasta do Cloud, né? Aqui, enfim, com alguns documentos que você colocar, ou enviar do seu arquivo. Então, eu tenho lá do computador alguns materiais que são materiais que eu elaborei, enfim, que eu quero mandar por aqui. Então, você manda, e se o paciente tiver o WebDite instalado no celular dele, por exemplo, ele consegue ter acesso, tá? Se for aquele caso que eu falei no comecinho da aula que o paciente não tem muito jeito com essas coisas, eu vou lá, baixo e mando para ele por WhatsApp, se eu tiver esse tipo de contato, ou mando por e-mail, tá? Mas eu acho que é bem interessante aqui também.
Prontuário eu já mostrei para vocês, né? Dá para escrever. Eu costumo fazer assim, ó. Então, coloco lá, o paciente está vindo hoje, tá? Primeira consulta, tá? Então, eu coloco aqui, ó. Hoje, por exemplo, dia 13/7, tá? 2022. Gente, assim, é personalizando para você também, o jeito que você se sente à vontade, tá? Sem essa questão, de protocolo. Coloca sempre dessa forma. Eu acho que a gente tem que colocar da forma que a gente se sente mais à vontade. Então, eu coloco assim que consigo me identificar bem, que é a primeira consulta, tá? Eu coloco, por exemplo, se é presencial, tá? Consultório Vila Mariana. Então, eu coloco Vila Mariana, que eu já sei que é o meu consultório, tá? Se for online, eu coloco consulta online e tal, e pode colocar o horário se você quiser. Então, aqui eu coloco o objetivo principal do paciente, sempre começo pelo objetivo, tal, para você ver como a gente pode usar esse software a nosso favor, tá? E aí o caso do paciente, tá? Então, a descrição geral, tá? Então, não precisa nem escrever descrição do paciente, relata, parará, 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 tá? Aqui embaixo eu coloco, geralmente, os itens lá da anamnese, tá? Então eu posso colocar esses itens aqui também, ó. E aí eu vou adaptando do melhor jeito, tá? Mas eu gosto sempre de deixar essa parte inicial aqui, esse cabeçalho, para que eu possa entender qual é a cronologia, né, desse atendimento, tá? E aí a gente vai descrevendo isso aqui, tá? Eu gosto de fechar aqui, ó, tudo isso eu coloco no prontuário. Eu gosto de fechar com a conduta nutricional, então eu descrevo aqui no final o que eu orientei o paciente, tá? E que é legal, ó, que você consegue mexer no texto, tá? Coloco a conduta nutricional e já como uma estratégia de marketing de captação dos pacientes, eu já coloco aqui qual é a próxima consulta que a gente agenda naquela consulta, tá? Então, eu já peço para o paciente já deixar em salvo e é isso. Tá bom? Então, vocês percebem como a gente consegue aqui alinhar de tal forma que você consegue agilizar, consegue concentrar e não ficar abrindo vários arquivos, né? O chat que eu já mostrei para vocês. Tem uma parte aqui bem legal também de atestados. Então, eu consigo aqui, ó, selecionar se é um atestado de comparecimento. Tem muito paciente que pergunta, né? Você faz uma declaração, porque eu saí mais cedo do trabalho, então você consegue fazer por aqui também. Já tem os modelos, ele já coloca, já tem os links aqui. Encaminhamento, que é algo que eu faço direto, tá? Tem vários tipos aqui, ó. Então, ele coloca, também posso mexer e alterar, tá? Nossa, a semana eu já fiz vários encaminhamentos. Recibos e financeiro, tá? Então aqui também a gente pode colocar, o paciente pediu um recibo, você faz recibo? Ok, faço um recibo. Beleza, então consigo colocar aqui também, tá? Eu acho que de forma geral era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui também é possível agendar os pacientes dentro do aplicativo, se isso fizer sentido para você, né? Aqui também tem ferramentas de marketing, tá? Captação de e-mails, enfim, dá para fazer muita coisa, gente. Estudos, né? Então tem uma biblioteca científica, casos clínicos, tá? E aí a questão de consultório, que são os questionários de pré-consulta, que você consegue também deixar favoritado aqui, ó. Olha que legal. Aqui aparece já os pacientes que preencheram, tá vendo? Respostas da pré-consulta, questionários para o paciente, ó, tá? E aí você pode vir aqui, ó. Então, eu tenho um questionário que eu criei, que é esse aqui, informações importantes para a consulta, tá? E aí eu posso encaminhar para o paciente tanto por WhatsApp, né? E o e-mail eles vão colocar essa opção que não tem ainda, tá bom? Certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu espero ter ajudado vocês com essa aula, tá? De verdade, né? Vocês sabem que eu estou aqui nesse curso para te ajudar, é o que eu quero fazer, é o meu propósito, tá? Ajudar vocês nesse processo que eu sei que não é fácil, o processo de gerir um consultório, né? De ter o consultório. Então, eu espero ter dado uma luz,
né? E trazer essas questões para vocês. Eu acho importante pensar num processo onde você tenha, de fato, aí um software ou algo que possa te ajudar a melhorar, né, o teu rendimento com a consulta, enfim, tá bom? Então, fica aqui essa aula para te ajudar e eu espero que eu tenha atingido esse objetivo com vocês também, tá? Dúvidas, coloquem aqui, meus caros, aqui embaixo nos comentários. Escrevam para a gente, escreva para mim, eu vou responder sempre para vocês. E aí, até a próxima aula, né? Eu te espero aí na próxima aula, que tem muito assunto nesse curso. E eu tenho certeza que você vai sair desse curso aqui com muita clareza, tá? Porque o que a gente está falando aqui é questão na prática, não é ilusão, né? Não é algo está fora de cogitação, né? São coisas que nós já passamos, que eu já passei e que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.